As nossas mensagens desta noite, as quais estão registradas em nossos boletins. A primeira fala de uma reverência perfeita nas nossas reuniões, perante as autoridades celestiais que já estão aqui conosco. E também vai falar do ministério do nosso profeta, do nosso querido irmão Aldo. Que com esta reverência nós possamos absolver o máximo possível daquilo que Deus está nos oferecendo, para podermos alimentar a nossa fé, alimentar o nosso espírito, para estarmos preparados para cumprir a nossa missão nessa terra. Então eu venho desejar que todos possam ser bem-aventurados nesta santa reunião, e que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo encontrem um espaço em nosso coração para nos ajudar. Eu agradeço a presença de todos os nossos amados irmãos que deixaram seus lares neste final de semana e fizeram esta belíssima escolha de estar na casa de Deus. E agradeço também os nossos amigos e irmãos internautas que estão neste momento conectados a este canal, ou que logo mais, ou mais alguns dias, poderão ter acesso a esta santa reunião. Que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo possa abençoar a todos que crerem no glorioso trabalho que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo estão realizando através desta Santa Igreja Apostólica. Convido aqueles que puderem, por gentileza, para se colocar em posição de oração. Vamos pedir a Deus para consagrar o nosso trabalho. Amantíssimo Deus, querido Pai, na Tua presença, nós nos encontramos novamente. Sabemos que do Teu trono santo, o Senhor contempla esse trabalho do qual nós estamos iniciando. Sabemos que com o Teu poder, o Senhor conhece o íntimo do nosso coração e sabe quais são os nossos objetivos e os nossos merecimentos, as nossas intenções. Por isso, ó Pai, louvamos e glorificamos a Ti como o Pai da eternidade, pelo Teu amor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, por ter se preocupado nesses tempos do fim, onde pudesse haver na terra uma oportunidade de salvação para aqueles que quisessem um dia habitar na Tua glória. Se preocupou junto com Teu Divino Espírito e junto com Teu amado Filho, e deixou a gloriosa promessa para esses dias, na restauração da Tua Santa Igreja, do Teu Santo Povo, do qual o Senhor manifestaria o Teu poder e a Tua glória no meio dos Teus fiéis. Querido Pai, a nossa mais sincera adoração. Louvamos e glorificamos a Ti, Divino Mestre Jesus. Sabemos que a restauração desta Santa Igreja é fruto do Teu sacrifício no martírio daquela cruz, aonde o Senhor deixou prometido para os tempos do fim a vinda de um Espírito do qual o Senhor iria enviar junto com Teu amado Pai para dirigir um povo santo nesta terra. A promessa de um pastor que governaria um santo rebanho, aonde o Senhor e o Pai pudessem manifestar o Teu poder e a Tua glória. Querido Jesus, nós também prestamos a Ti a nossa mais sincera gratidão. Agradecemos a Senhora Mãe Virgem Maria, a Senhora Santa e Querida Vó Rosa,
e ao Senhor santo e querido irmão Aldo, por este momento de glória que a nós é oferecido como um presente dos céus, de estarmos aqui participando de mais uma santa reunião desta Santa Igreja Apostólica, reunidos como povo de Deus, aonde Ele tem todo o poder de governar, de dirigir e de poder nos trazer até nós, através da divina santidade, do Teu glorioso poder e do Teu divino Espírito, as santas palavras das quais pode nos instruir, pode nos governar e pode nos preparar para dar a vida eterna. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu suplico que abençoe o nosso trabalho, abençoe o trabalho dos obreiros, diácono, diaconisa, abençoe os nossos irmãos membros, abençoe o nosso coral, esses que têm a missão de glorificar através das mensagens cantadas. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, unja a garganta de cada um deles, dê a eles sabedoria e entendimento para ser humilde e sincero e servir com convicção de que são verdadeiros soldados de Cristo nesta terra. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu também peço a palavra, a bênção, o governo dos céus para o altar, aonde o Senhor Santo Irmão Aldo, como nosso supremo pastor, possa falar aos nossos corações nesta noite. Santa Avó Rosa, abençoe os nossos irmãos ouvintes do programa Hora Milagrosa, aqueles que também estão conectados a este canal, e abençoe toda a nossa Irmandade Apostólica e todo o ministério. Por isso, ao iniciar desse santo trabalho, nós suplicamos que a Senhora e o Santo Irmão Aldo possa ter o pleno governo sobre toda a realização desse trabalho do qual estamos iniciando neste momento. Amém. Cantaremos o corinho de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma, sã doutrina, e a nossa força darmos sempre na verdade. Amém. Os amados irmãos poderão estar ocupando seus lugares. Juntos nós vamos cantar alguns hinos do nosso inário. Convido a toda a igreja para participarem com muita fé e muito amor. Iniciando pelo número 30, Vida Eterna e Poder. Ganha a vida eterna pela salvação. Aceitando a Jesus no coração. Ganha o seu poder pela oração. Visita e santificação. Jesus é a vida
Amém. Nós, agora com o coral, vamos ouvir a bela mensagem Livres com Deus.
também vamos ouvir um dueto. O tempo é chegado. O tempo é chegado de sermos consagrados cada vez mais. É chegado o tempo de vivermos só para Deus, para que tenhamos paz. O tempo é chegado, pois Jesus Cristo já voltou. Ele está presente entre nós, através da Santa Voz, o Santo Espírito Consolador. O tempo é chegado de vivermos só para Deus, de dizermos que esta igreja é o verdadeiro caminho dos céus, que Jesus Cristo já voltou e está em nosso meio, através da Santa Voz, o Santo Espírito Consolador. O tempo é chegado de tirarmos do coração qualquer sentimento que não for bom. É chegado o tempo de vivermos em perfeita união. O tempo é chegado,
e não podemos perder um instante sequer. Vamos dar as mãos e seguir este santo caminho com mais amor de fé, pois o tempo é chegado de vivermos só para Deus, de dizermos que essa igreja é o verdadeiro caminho dos céus, que Jesus Cristo já voltou e está em nosso meio, através da Santa Rosa, o Santo Espírito Consolador, Muito bem. Amados irmãos, passaremos nós agora para uma parte importante da nossa reunião também, que é a parte que sustenta a obra da nossa igreja, que é o momento de contribuir para esta obra. Uma obra que os seus orçamentos são muito grandes para o seu sustento nessa terra e que precisa crescer. Crescendo o povo, cresce o orçamento. Mas, com esse crescimento, precisa crescer também o nosso amor, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. O que representa esta igreja na nossa vida? O que representa o poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo para o nosso ser e para esta humanidade. No nosso boletim interno oficial, de número 3.903, São Paulo, 25 de abril de 2026, a nossa direção traz a seguinte mensagem: ofertas para a Igreja Apostólica. Prezados irmãos apostólicos, a nossa amada Igreja Apostólica é a casa do Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, e o seu santo tabernáculo nesta terra. Por isso é dever sagrado de todos os seus filhos zelar por esta obra, divulgar a sua glória e divulgar o seu poder, proclamar ao mundo a mensagem de salvação e de redenção, e tornar conhecido o nome da Santa Avó Rosa, na qual se cumpriu na promessa de Jesus acerca da vinda do outro Consolador, bem como do nosso Santo Irmão Aldo, o poderoso Santo de Deus e de nosso Senhor Jesus, que nos fortalece e que nos auxilia a vencer as lutas cotidianas. É imprescindível que cada apostólico se lembre de contribuir fielmente com seus dízimos e com suas ofertas, seja essas ofertas normais ou especiais, para que nunca falte recursos na casa do Senhor, que é a nossa Igreja Apostólica. A Tesouraria Geral da Igreja Apostólica é responsável por inúmeras obrigações, tributos, taxas, aluguéis, folha de pagamentos, manutenção do programa A Hora Milagrosa, construção de reformas e adequações de congregações e aquisição de insumos, viagem dos pastores, entre outros compromissos financeiros. Tudo isso é possível graças às ofertas generosas dos nossos amados irmãos.
Por isso, conclamamos cada coração apostólico a se levantar com amor e com dedicação, contribuindo não apenas com o habitual, mas sempre que possível indo além, pois tudo o que nós realizamos em favor desta obra de Deus nos traz as recompensas espirituais e materiais. A Santa Vó Rosa jamais desampara ou se esquece do esforço e da fidelidade dos seus filhos. Ela, a Santa Vó Rosa, juntamente com o Santo Irmão Aldo, Nosso Senhor Jesus e a Mãe Virgem Maria, confiam plenamente na bondade e na perseverança de cada um de nós. Este é o momento de reafirmarmos nosso compromisso com a obra divina. Não sejamos indiferentes. A Igreja Apostólica é o instrumento vivo de Deus nesta terra. E ela depende da nossa entrega, ela depende da nossa fidelidade para que continue firme e gloriosa nesta terra. Receba nossa gratidão pelo amor e pelo apoio contínuo à nossa amada Igreja Apostólica, bem como nosso fraterno abraço. Que as bênçãos de Deus, o nosso Pai, de nosso Senhor Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos do Senhor, seja abundantemente derramadas sobre todos os nossos amados irmãos. E isto a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm feito valer em nossas vidas. Bênçãos incontáveis têm sido derramadas sobre a família apostólica, sobre os justos, os mansos, os sinceros, os fiéis, os consagrados e aqueles que são dedicados a esta obra. Aqueles que realmente têm demonstrado através de atos e através de atitudes, de comportamentos, que realmente é verdadeiro Filho de Deus. Sempre que no possível, mediante as dificuldades e as necessidades que nós nos deparamos em nosso viver, no nosso cotidiano, a Santa Vó Rosa e o Irmão Aldo têm estendido as suas santas mãos e têm feito valer sobre nós todo o poder celestial. Tem nos socorrido, tem nos protegido, tem nos amparado, tem nos dado grandes livramentos para o nosso viver. Tem feito com que, milagrosamente, mediante situações difíceis financeiramente, política do país, nós não nos deparamos com a falta do alimento essencial em nossas mesas. Nós encontramos na Santa Vó Rosa e nosso Santo Irmão Aldo o alento, o consolo, a paz e a sabedoria para podermos fugirmos das dificuldades que têm confrontado a humanidade nos dias de hoje. Então é por isso que, através deste reconhecimento e desta gratidão, que o nosso conselho publica neste boletim, que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo não passa despercebido aos olhos deles aquilo que nós fazemos como esforço por amor à obra desta igreja. Mesmo que seja fazendo a limpeza dos nossos templos, mesmo que seja para podermos ajudar em alguma coisa da obra da nossa igreja, tudo o que nós fazemos, a Santa Vó Rosa e o Irmão Aldo apresenta em forma de bênçãos, de virtude e de unção como recompensa pelo esforço que nós fazemos em prol desta Santa Igreja. Aqui a mensagem ela fala que esta igreja é o tabernáculo de Deus na terra. Esta igreja, amados irmãos, é a extensão do reino dos céus que Deus deu como oportunidade para a humanidade, aonde representa a grande arca divina que está com suas portas abertas para tantos quantos aqui quiserem adentrarem e ficarem. Mas para que isto ocorra, para que isto aconteça, para que a igreja continue trabalhando na terra,
nós precisamos demonstrar o nosso esforço. Deus, o nosso Pai, sempre precisou deste amor da humanidade na terra para sustentar a tua casa. Porque Deus sempre esperou um gesto de amor, de gratidão da criatura humana por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele representa, por aquilo que Ele nos dá como bênção. E é esta gratidão que trouxe a nossa igreja até aqui. 16 anos da Santa Avó Rosa, 44 anos do Santo Irmão Aldo, e aí estamos caminhando para mais de 70 anos nesta terra, sendo dirigidos por Deus. Este amor é a única fonte de renda que a igreja tem. É o único meio, é a única alavanca que pode sustentar a obra da nossa igreja, é o nosso amor. É a nossa gratidão para ajudar o nosso Pai a levar avante a missão que esta igreja está predestinada nessa terra, que é de levar esta gloriosa mensagem de salvação aos 4 cantos da terra. E essa missão é nossa. No passado foram daqueles que vieram e conheceram o Consolador. Depois fomos nós que chegamos na era do nosso profeta Irmão Aldo. Não sabemos quanto tempo esta igreja irá permanecer na terra. Só o Pai sabe. E se demorar muito tempo, chegará outros que irão desfrutar daquilo que fizeram no passado, que nós estamos fazendo hoje, e que eles terão que fazer também, para sustentar esta gloriosa obra na terra. Para que o Pai continue manifestando o seu poder no meio desta humanidade, dando a oportunidade de salvação a tantos quantos quiserem a vida eterna. Curve suas cabeças, eu faço uma breve oração neste momento, pedindo para que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo consagre as mesmas. Santa e querida Avó Rosa, querido e Santo Irmão Aldo, nós queremos agradecer por este momento que nos dá, de termos a certeza que estamos ajudando o reino dos céus com as nossas contribuições. Vó, sabemos que a senhora Irmão Aldo tem nos ajudado tanto nesta nossa vida, e tem nos proporcionado esta oportunidade de estarmos sempre ajudando o reino dos céus no seu crescimento nessa terra. Sabemos, vó, que é o amor, é a bondade, é o desejo generoso que penetra em nosso coração, e nós sentimos esse desejo de ajudar o reino dos céus a salvar o maior número de almas possível, através dessa gloriosa mensagem da qual Jesus, através da Senhora Santa Avó Rosa, através do Senhor Santo Irmão Aldo, pôde trazer a esta terra novamente nesses dias, para ser assim pronunciada aos 4 cantos da terra, para que todas as criaturas humanas pudessem tomar conhecimento desta grande verdade, deste grande feito, desta grande realização. Querida avó, Santo Irmão Aldo, eu peço que abençoe os nossos donativos, abençoe também a vida, o viver do cotidiano de cada um de nós que aqui estamos, de toda a nossa irmandade. Abençoe o nosso trabalho, os estudos, tudo que nós fazemos para ganhar o nosso pão de cada dia. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu declaro ungido e consagrado em teus vossos santos nomes as contribuições que neste momento nós colocaremos na salva. Amém. Nossas irmãs irá percorrer o templo recolhendo as nossas ofertas. Enquanto isso, eu vou fazer a leitura de alguns avisos que está aqui neste boletim. Avisos e orientações em geral. A programação da festa na sede Coroação do nosso santo e querido Irmão Aldo. Na sexta-feira, no dia 1º/5, chegada dos irmãos e festa do chá. No sábado, dia 2, reunião normal. No domingo, dia 3, reunião de Santa Comunhão. Segunda-feira, dia 4, reunião especial. Terça-feira, dia 5, festa de coroação do Santo Irmão Aldo. Comunicado importante para a Assembleia do Ministério. Lembramos a todos os membros do Ministério, pastores, diáconos, diaconisas,
que, conforme convocação nos boletins oficiais de número 3.894, 3.895, nossa Assembleia será realizada na próxima terça-feira, dia 28/4, às 19 horas. A presença de cada membro do Ministério é fundamental para o bom andamento dos trabalhos e para fortalecermos a nossa união e a nossa missão. Nós vamos agora ouvir com a orquestra Igreja Prometida.
também com o nosso coral, A Mais Bela Rosa é o hino que nós vamos ouvir. Entre as mais belas flores, há uma que se distinguiu. Foi a Santa Rosa Rainha, aquela que mais reluziu. Santa e querida Rosa, que estás no céu gloriosa, no jardim o Senhor te encontrou, como santa de todas as flores. Muito bom.
Vou ler um depoimento de fé. A nossa irmã Kelly Maria Peniche, da congregação de Registro, no estado de São Paulo, em março de 2026, ela encaminhou esse depoimento de fé. Ela relata o seguinte: no dia 31 de janeiro do ano de 2025, por volta das 10 horas e 30 minutos da manhã, eu estava na cozinha com a minha mãe, Zilda Conceição Peniche, de 90 anos, quando ela começou a passar mal. A situação se agravou rapidamente. Eu chamei o meu irmão Ivoli Peniche para ajudar. Ao chegar, ele tentou reanimá-la e percebeu que ela estava se desfalecendo. Imediatamente, a levou para o quarto e colocou na cama e começou a massageá-la com óleo ungido no programa A Hora Milagrosa. Notamos que a sua boca, seu braço e sua perna do lado esquerdo estava totalmente paralisados, sinais claros de um AVC. Chamamos o resgate e ela foi levada para a UPA, onde recebeu atendimentos e exames. Enquanto nós aguardávamos, eu passava água ungida em sua cabeça e eu orava com fé, pedindo a Jesus e a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo que não deixasse a minha mãe perecer. No fim da tarde, já bem melhor, ela recebeu alta, mas ainda estava paralisada do lado esquerdo. Continuei com as orações e o uso do óleo ungido e da água ungidas. No sábado pela manhã, para nossa surpresa e alegria, a minha mãe amanheceu andando, tomou banho sozinha e pediu para ir à reunião da Igreja Apostólica à noite. Participamos junto das reuniões de sábado e de domingo. Na segunda-feira, levei ela ao posto de saúde para confirmar o que havia acontecido. Após exames e insistência para realizar a tomografia, o laudo médico confirmou realmente ela havia sofrido um AVC com um grande coágulo no lado esquerdo da cabeça. Diante deste milagre, nós não temos palavras para agradecer a Deus e a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e a todos os santos dos céus pelas bênçãos recebidas. A fé nos sustentou e nos trouxe esta grande vitória. Está aí o glorioso poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, sendo manifesto na vida de todos aqueles que têm crido nas realizações desta Santa Igreja Apostólica. Nós temos aqui, neste boletim, duas mensagens. Vou procurar ler, meditar um pouco em cada uma. Eu peço que todos meditem junto no conteúdo destas mensagens, porque é essencial para todos. Ah, mas eu não faço isso. Não tem problema. É útil, é necessário e é essencial para todos nós, mesmo que não estamos enquadrados principalmente dentro desta primeira palavra, deste aviso que está no nosso boletim. A primeira mensagem vem falar novamente aos nossos corações a respeito da reverência e da atenção nas reuniões da sede das nossas congregações. A mensagem fala assim para nós: amados irmãos e irmãs, as reuniões da Igreja Apostólica não são encontros comuns. Nós não nos encontramos na igreja para passar tempo. É algo inédito, extraordinário
para aquele que se considera filho de Deus. Nós não nos reunimos por um acaso. Nós nos reunimos pela vontade divina. São momentos sagrados em que nós nos colocamos diante da presença de Deus e dos seus santos e da obra que Ele, Deus, nos confiou. Por isso é necessário que cada um de nós, por isso que eu disse que é para todos, cada um de nós cultive as atitudes de reverência, de atenção e de respeito para que o Espírito Santo encontre um espaço em nossos corações e nos vivifique. Irmãos, esses nossos olhos da carne não têm a capacidade de presenciar a plenitude divina que aqui está, representando a Deus. Mas o nosso espírito, sim. Porque o nosso espírito tem a mesma essência, a mesma característica. E por isso que exige de nós esta reverência. Porque quando, logo mais na mensagem vai falar, deslocamento desnecessário dentro da igreja. Quando nós começamos a conversar com nosso companheiro de banco, quando nós participamos das redes sociais no momento da reunião. A mensagem vai falar e o nosso profeta já nos alertava. Nós perdemos esta comunhão, esta comunicação com Deus. O nosso espírito perde esta oportunidade de estar contemplando, participando da essência divina, por causa do ato do nosso corpo. Por isso que é exigido. Não são ordens humanas, decretos humanos que nós precisamos fazer silêncio para participarmos do trabalho. É para o nosso bem-estar. É prioridade para o nosso espírito. Porque senão estaremos perdendo tempo. E não recebemos aquilo que deveríamos receber na reunião, que é o preparo divino. E voltamos vazio para nossas casas. Quantos de nós já contemplamos de irmãos que participam da reunião e depois falecem no meio da semana e nunca mais volta a participar de uma reunião? E se ele não aproveitou aquele último momento da sua vida? Então é grave, é sério. O que a igreja vem solicitando em nome do irmão Aldo, irmãos, não é brincadeira. É a nossa felicidade que está em jogo. É a nossa salvação. Fazemos uma pequena reflexão. Imaginem a santidade dos santos que aqui estão. E eles não vieram para perder tempo. Eles vieram para cumprir, cada um deles, uma missão. E nós afirmamos que eles estão aqui porque o próprio Jesus afirmou: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei. Enquanto nós estamos. Enquanto nós estamos. Então veja que aqui está Jesus. Aqui está a tua Santa Mãe. Aqui está a Santa Vó Rosa. Está o Santo Irmão Aldo. Muitos santos e anjos que vêm junto com eles para ampliar essa plenitude, para ajudar os fiéis na terra. E às vezes, irmãos, nós perdemos esta oportunidade. Nós deixamos escapar pelo meio dos nossos dedos este momento íntimo com Deus, por causa de bobagem. Poucos minutos nós temos reservado para servir o nosso Deus,
para estar aqui na sua presença. Poucos são os minutos da nossa vida que são dedicados. E é exigido esta reverência. E às vezes nós não valorizamos. Muitos, durante o momento da reunião, dizem que estão navegando nas redes sociais, mas estão naufragando em um barco seguro e perigoso que às vezes não tem volta. O que a igreja aconselha? Colocarmos o nosso celular em modo silencioso, para vibrar. Há uma chamada, vai em um lugar reservado, há necessidade de se atender, faça o atendimento, mas em um lugar mais reservado, fora do ambiente sagrado, silencioso que Deus está trabalhando. Mas agora, há necessidade de utilizarmos. A internet é uma ferramenta útil e muito necessária para todos nós, para a comunicação e a interligação ao mundo. Mas não para ligar a Deus. Para ligar a Deus não precisa de internet, não precisa de redes sociais, precisa de fé, consagração e santidade e reverência. É só isso que o Pai pede de nós. Para nós podermos então, nesta unidade espiritual, sermos nós os beneficiados. Somos nós que somos beneficiados. O Pai quer beneficiar a nós, quer ajudar, estender o seu poder às nossas vidas, mas há necessidade do nosso querer, da nossa sabedoria, que estamos em um ambiente amplamente santificado e consagrado para a manifestação do seu poder e da sua glória. E a palavra, ela nos ensina assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Este chamado ao silêncio, a esta reverência, nos lembra que quando nós estamos reunidos, não estamos apenas nós entre irmãos, mas nós estamos diante do próprio Pai, o nosso Deus e dos seus santos. Da mesma forma, o amado apóstolo São Paulo, ele orienta o seguinte: faça de tudo decentemente e com ordem. A ordem e o respeito nas nossas reuniões não são regras humanas, mas são mandamentos que preservam a santidade da reunião e permite que todos sejam edificados na sua fé. Assim, nós convidamos cada irmão, cada irmã, para evitar os deslocamentos desnecessários durante o período da reunião, permanecendo nos seus lugares com atenção às mensagens, aos hinos, guardar ou silenciar os celulares para que nada nos distraia da voz de Deus. Evitar conversas durante as reuniões, lembrando que o Senhor fala no meio do silêncio e da devoção. Jesus mesmo, ele nos ensinou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E se ele está presente, Jesus, juntamente com sua Santa Mãe, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e inúmeros santos e anjos celestiais, a nossa postura deve refletir respeito e amor. Por como quem recebe o próprio Senhor na sua casa. E é fácil entendermos o que Deus pede de nós através desta reverência. Quando nós estamos orando, estamos falando com Deus, com nossos santos, pedindo uma bênção por causa de algo que nós estamos vivendo em nossa vida, nós falamos intimamente, sozinhos com Ele, nós ficamos conversando e orando ao mesmo tempo.
Nós dedicamos a nossa oração porque sabemos que o Pai vai ouvir, que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo vai ouvir. Mas nós não fazemos a nossa oração navegando nas redes sociais. Nós dedicamos aquele momento porque estamos precisando que Deus ouça o nosso clamor. Não é assim? Aí nós olhamos o momento da reunião. São poucos os minutos que Deus exige essa reverência do seu povo, dos seus filhos. Alguém sabe o valor da sua alma? Sabem? O valor da sua alma. E que precisa ser edificada e que precisa ser santificada nesta fé. O valor da sua alma para Deus. Jesus, ele falou: mais vale uma alma salva do que todos os tesouros e todas as riquezas desta terra. Entenderam como é precioso a sua alma? Reflitam a luta entre os céus e as trevas por causa do nosso espírito. Deus, ele luta para resgatar o que é propriedade dele, porque foi ele quem criou o nosso espírito. E é muito valioso para ele, Deus, que vale mais do que todos os tesouros e todas as riquezas dessa terra, um espírito. Agora, para as trevas também é precioso, porque é mais um soldado que as trevas terá para lutar contra o reino de Deus. Então a luta é constante, e nós não podemos perder tempo, ficar dormindo no tempo e não aproveitar o momento de edificar a nossa fé e de estruturá-la para que ela seja inabalável. Para que quando surgirem os problemas, porque irão surgir, todos nós estamos sujeitos a isto, irão surgir as dificuldades, as enfermidades e os problemas. Estejamos nós preparados, alimentados para enfrentar as lutas, juntos com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Mas enfrentar essas lutas por mérito e não por misericórdia. Por termos trabalhado e produzido para termos direito de adquirir algo em nosso favor. Ao praticarmos essas atitudes, nós criamos um ambiente propício para o crescimento espiritual, que nos aproxima mais de Deus, que nos aproxima mais dos seus santos, e que fortalece ainda mais a nossa comunhão fraterna. Que cada reunião apostólica seja, portanto, um verdadeiro ato de adoração, e que as nossas palavras, e que os nossos gestos, e que os nossos pensamentos expressem reverência, expresse respeito, expresse glorificação ao Senhor Deus, ao seu divino Espírito, aos santos, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Então esta era a primeira mensagem. E a segunda mensagem vai falar aos nossos corações o seguinte: o valor da nossa fé e a confiança nas virtudes e no poder do Santo Irmão Aldo para a nossa vida espiritual. Estimados irmãos apostólicos, nós aprendemos em nossa igreja apostólica que somente herdará o reino dos céus e toda a sua glória um povo santificado, um povo consagrado, um povo unido em um só espírito e em uma só fé. Ou seja, em uma só doutrina. Se não houver perfeita união espiritual entre o povo apostólico, ninguém herdará os céus.
Foi por isso que Jesus, nosso Senhor, antes dele subir vitorioso aos céus, ele rogou ao Pai pedindo que a sua igreja fosse unida. E ele falou assim: assim como ele, Jesus e o Pai são unidos, Jesus disse, para que eles, isto é, a igreja somos nós, o povo apostólico, seja um como nós somos um. Essa foi uma das maiores lutas enfrentadas pelo nosso santo irmão Aldo durante o seu ministério terreno nessa terra. Hoje, o santo irmão Aldo em espírito, ele continua lutando, juntamente com a Santa Avó Rosa e com todo o poder celestial, para que o povo apostólico alcance esta perfeição. E essa perfeição consiste em estarmos unidos em todo o trabalho da nossa igreja e em espírito, amando uns aos outros com amor sincero e puro, vivendo em paz como ocorre com os santos e os anjos no reino dos céus. Assim o santo irmão Aldo, junto com a Santa Avó Rosa, nosso Senhor Jesus, da Virgem Maria Santíssima, dos santos e os anjos, lutam para unir os corações das famílias, dos pais, dos filhos, dos pastores, dos obreiros, dos regentes, dos músicos, dos coristas e de toda a igreja. Enfim, de todos os que servem à igreja apostólica. Seu desejo, ou seja, o desejo do santo irmão Aldo, é que todos sejam unidos como ele foi e é com a Santa Avó Rosa, alcançando a mesma natureza divina e os dons que levaram a nossa igreja a crescer extraordinariamente, tanto material quanto espiritual. No pleno conhecimento do Evangelho do Reino dos Céus, revelado por Jesus por meio da Santa Avó Rosa e de seu glorioso ministério como profeta de Deus e nosso santo pastor. Vejam, irmãos, o valor da união entre a Irmandade Apostólica. Em 44 anos de união, a Santa Avó Rosa, a Jesus, a Virgem Maria e ao povo apostólico, o santo irmão Aldo conduziu a nossa igreja ao crescimento que hoje nós conhecemos. Se todos nós permanecemos unidos em uma só fé, em um só espírito, esforçando-nos para ajudar esses santos poderosos no crescimento da igreja, nossa vitória será grandiosa para a glória de Deus o Pai e de seu amado Filho Jesus. Grande também será o galardão de cada apostólico, tanto na terra quanto no céu. Assim como a Santa Avó Rosa glorifica a pessoa de Jesus, também o santo irmão Aldo sempre glorificou a Santa Avó Rosa enquanto ele esteve fisicamente entre nós. E por isso foi um grande vencedor. O seu ministério deu vitórias gloriosas a Jesus, a Santa Avó Rosa, a Deus o Pai, vitórias que repercutem até hoje em muitos corações, inclusive corações de pessoas que não pertencem à nossa igreja apostólica, mas que passaram a crer no poder do santo irmão Aldo, porque esta mensagem é amplamente divulgada pelo programa A Hora Milagrosa por meio do rádio e da internet. Nos céus ele foi e continua sendo muito amado, pois conduziu a nossa igreja a uma perfeição extraordinária. Juntamente com a Santa Avó Rosa, ele realizou grandes milagres, e obras ainda maiores serão realizadas para a glória de todo o poder celestial.
Por isso nós, o povo apostólico, devemos nos esforçar cada dia mais para compreender o valor da pessoa do Santo Irmão Aldo e de seu glorioso ministério, como pastor do rebanho de Jesus, nosso Senhor, e da Santa Avó Rosa, em favor desta Santa Igreja Apostólica. Há um fato muito importante no ministério de nosso Senhor Jesus, que ocorreu quando uma mulher samaritana queria saber quem ele era, Jesus. O Divino Mestre então lhes respondeu: se tu conhecesses os dons de Deus, tu lhes pediria e ele te daria da água da vida, que jorra para toda a vida eterna. O Santo Irmão Aldo, juntamente com a Santa Avó Rosa, faz parte deste dom de Deus. E unidos a Jesus, pode saciar a sede espiritual de todos os que a buscam na Igreja Apostólica, a água da vida. Essa água emana do trono de Deus, o Pai, e representa a poderosa doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, revelada por Jesus por meio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Essa doutrina, ela concede sabedoria para o viver apostólico. Ela fortalece os nossos pastores, os nossos obreiros, os nossos regentes, os nossos músicos e os nossos coristas, capacitando-os a exercer seus ministérios para a glória de Deus e desses santos poderosos. Todos os irmãos devem buscar esta perfeição espiritual nos ensinamentos preciosos transmitidos pelo Santo Irmão Aldo, que vieram de Jesus, por meio da Santa Avó Rosa, para a santificação deste povo apostólico. Esses ensinamentos são publicados no site da Igreja Apostólica, na seção Mensagens Doutrinárias, e também nos nossos boletins oficiais da Igreja Apostólica. No próximo dia 5 de maio, comemoraremos a grande vitória do Santo Irmão Aldo, quando foi levado aos céus para receber a coroação como santo pastor do rebanho de nosso Senhor Jesus. Juntamente com a Santa Avó Rosa, os santos apóstolos, santos profetas e todo o poder celestial. Ele continua lutando para que a Igreja Apostólica alcance a grande missão de levar almas preciosas para viver eternamente na glória celestial. Por isso nós convidamos todos os nossos amados irmãos a participarem conosco da festa de comemoração pela vitória do Santo Irmão Aldo, entre os dias 1 e dia 5 de maio em nossa sede, e orientamos todas as congregações a realizarem esta festa de louvor e adoração a Deus, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, por esta grande vitória. Boletins assinado pelo nosso Conselho Deliberativo. Aí está, irmãos, a mensagem do valor da nossa fé e do valor que nós temos que dar a esse santo de Deus, que dedicou a sua vida pela nossa salvação, pela continuidade da restauração da Igreja Apostólica que Jesus restaurou no ano de 1954 através da Santa Avó Rosa. Esse santo aceitou a gloriosa missão de ser o continuador da gloriosa missão do Espírito Consolador. Esse santo teve a missão de revelar ao povo apostólico e ao mundo aqueles mistérios que não houve tempo no ministério de Jesus e nem na era do Consolador durante os seus 16 anos. Esse santo lutou para que esta fé fosse preservada, continuasse viva nos corações. Esse santo pôde mostrar quem é
o Consolador. Esse santo pôde revelar que a Santa Avó Rosa foi coroada na glória celestial como o grande espírito vencedor que Jesus prometeu. Pôde mostrar que a Santa Avó Rosa é a grande bênção prometida por Jesus para o seu povo. E 44 anos, o irmão Aldo, ele esteve à frente desta Santa Igreja. Ele pôde trazer tudo o que se fazia necessário para que a vontade do Pai fosse conclamada nos corações. O irmão Aldo foi instruindo com seu amor, com sua bondade, com sua paciência, com sua sabedoria, foi orientando, foi ensinando, foi mostrando os mistérios divinos, foi cativando os corações dos fiéis, foi mostrando o valor da consagração e da santidade para não perder a comunhão com o reino dos céus. Mostrou os perigos que nos rodeiam, esses influenciados pelo poder das trevas, para dificultar a nossa jornada e a nossa caminhada nessa terra, para atrapalhar o nosso desejo de ser filho de Deus. Esse santo, constantemente ele era levado à presença do Pai, e ele recebia todas as orientações que se fazia necessário, para que a igreja fosse instruída com sabedoria, com mão forte e com um governo teocrático divino por ele, Deus. Para que a interferência humana e pensamentos humanos não viessem influenciar a fé apostólica. E foi implantado, através da Santa Avó Rosa, e preservado pelo nosso santo irmão Aldo, a nossa santa disciplina, que muitos em nosso meio ainda criticam, que lutam, que não aceitam, mas que se esquecem, que a disciplina ela tem o poder de ressuscitar o homem, não o homem que está lá na cova, o homem que está morto para Deus, porque está vivendo no pecado. Que no momento que ele se entrega a esta fé apostólica, no momento em que ele passa a colocar a disciplina em prática no seu viver, ele recebe vida para o seu espírito. Então ele é ressuscitado do mundo dos mortos, dos quais estavam afastados de Deus, e passa a viver a santidade plena do nosso Pai Celestial. Passa a ter o direito e o mérito de ter a companhia da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de santos e anjos, para lhes ajudar a cumprir sua missão na terra. E o irmão Aldo sempre esteve presente. O Santo Irmão Aldo muito lutou, mesmo com aqueles que davam tanto trabalho dentro da nossa igreja, para não perder a salvação de uma alma. Com tanta paciência, ele lutava constantemente para que as criaturas não se afastassem desse santo caminho, porque ele sabia e ele conhecia o perigo que lhes rodeavam e que poderiam lhes tirar a santidade e lhes colocá-la nas mãos do inimigo. Esse santo, ele sempre provou para nós a sua presença, a sua santidade e o poder que com ele estava. Fazemos uma pequena reflexão. Desde que o Santo Irmão Aldo iniciou seu ministério, ele já participava dos milagres junto com a Santa Avó Rosa. Quantos que estavam em outros países, ou estava lá
tão longínquo nos sertões, e que nas madrugadas o único alento era Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa. Não importava onde estava o corpo do Santo Irmão Aldo, se estava na sede, se estava no carro, se estava na sua casa, o seu espírito se deslocava e ia atender em nome do Pai, de Jesus, junto com a Santa Avó Rosa, o pedido que um filho estava clamando pelo seu nome. O irmão Aldo ia e realizava o milagre. 5 de maio de 2014, nós choramos. No momento não entendemos o que estava acontecendo. Como não entenderam os santos profetas, os santos apóstolos, quando Jesus deu o seu sacrifício? Ficaram perdidos, não entendiam o que estava acontecendo. Como chorou quando a igreja perdeu a Santa Avó Rosa. Todos perdidos em pensamentos. E agora? O que será da igreja? Ocorreu quando nós perdemos o nosso Santo Irmão Aldo. Mas nós não refletíamos que a presença física do Santo Irmão Aldo não ia fazer diferença tão grande da qual nós imaginávamos que a igreja às vezes fecharia suas portas. Porque o irmão Aldo, desde o início, ele já trabalhava em espírito no meio da igreja. Simplesmente nós deixamos de visualizar o seu físico, a sua pessoa. Simplesmente deixamos de vê-la quando nós vamos na sede da nossa igreja e termos a preciosa oportunidade de beijar as suas mãos. Mas o irmão Aldo, ele não morreu. A virtude preciosa que o irmão Aldo possuía, da qual ele nos socorria, estava no seu espírito, não estava naquele corpo visível, do qual nós presenciamos 44 anos. E ele habita junto conosco hoje, com mais plenitude, com muito mais poder, sem a interferência humana de toda aquela opressão que ele viveu nos seus últimos anos de vida. O irmão Aldo está presente nas nossas vidas, nas nossas reuniões, nos nossos trabalhos, nas nossas viagens, aonde nós estivermos, se estivermos em comunhão com ele. O irmão Aldo, quando ele estava na vida do corpo, ele era uma característica dele. Ele sempre gostava de ajudar e mostrar: eu estou aqui do seu lado. Eu estou te ajudando para fortalecer a nossa fé. No início do meu ministério, ano de 2000 mais ou menos, acho que a segunda, terceira escala que eu fui fazer, não me esqueço nunca. Eu fui realizar uma reunião na congregação de Monte Alto, São Paulo. Eu não tinha experiência. Eu teria que ter a rodoviária de Jaboticabal, pegar um ônibus para depois que iria me levar até a cidade de Monte Alto. Alguns pastores: não, desce no trevo que o acesso é fácil. Ali o senhor pega carona facinho. Eu fui. Eu desci no trevo. Era novo no ministério, não tinha experiência, não tinha um plástico, não tinha uma sombrinha, um guarda-chuva, não tinha nada. E começou a ventar forte e começou a chover. Os carros passavam e não paravam. Eu ia pedir ajuda para quem? A bolsa, com meu terno, com meus pertences, com meus documentos e com meu boletim. Fisicamente eu estava de calça jeans,
Na época eu gostava de viajar de tênis e uma camisa social. Nada que representasse que eu fosse um religioso, mas um passageiro comum, como nós contemplamos nas rodoviárias. E ninguém parava. E começou a chover forte e muito vento. Irmão Aldo, eu preciso do Senhor. É a nossa oração. Falei em voz alta com ele: irmão Aldo, eu preciso do Senhor. Vai molhar toda a minha roupa, todos os meus pertences, não vou conseguir cumprir a minha missão. De repente, olhei lá na frente e veio um caminhão, cruzando a pista de um lado para o outro. Eu nem ergui a mão, fiquei quieto. Era visível que aquele condutor estava embriagado. Não levantei a mão, fiquei de cabeça baixa. O motorista parou, abriu a porta e pediu para eu entrar. Eu entrei. Até ali, eu pedia para o irmão Aldo me ajudar, que eu não queria molhar. Dali para frente eu orava para o irmão Aldo, que eu não queria morrer. Entenderam? Mas o surpreendente, o irmão Aldo trouxe uma palavra para mim. Alguns minutos dentro do caminhão eu não conversei. O motorista falou para mim assim: moço, o Senhor me falou lá atrás que ele tinha um servo dele aqui na frente para eu levar até a igreja. Entenderam? O irmão Aldo deu o recado para mim. Eu me aliviei. Se o irmão Aldo me ajudou ali, com certeza a caminhada até o meu destino não aconteceria nada de mal. Veja que o irmão Aldo usou um embriagado para me socorrer e para dar o recado: eu estou aqui para te ajudar. Eu estou te ajudando. Não importa as condições. E hoje, irmãos, o irmão Aldo está aqui, querendo ajudar todos nós, todos. Mas nós precisamos querer. Estamos lá no nosso lar, clamamos pelo nome dele. Ele é vivo. Ele tem uma missão nobre de ajudar todos aqueles que querem ser ajudados por ele. Não importa quem seja. Não importa quem seja. Importa sim crer, ter fé, valorizar a sua missão como pastor supremo das promessas de Jesus. Está nas mãos do irmão Aldo o preparo de toda a alma que Deus destina a levar para seu reino. Não percamos esta oportunidade. Valorizamos a nossa fé, irmãos. Não estamos sozinhos. Nunca. Nunca. Só se nós quisermos. A Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo está com suas mãos estendidas constantemente. Não há luta, não há dificuldades, não há problemas que eles não receberam de Deus o poder de nos ajudar, de nos transformar em pessoas melhores, em pessoas santas, em pessoas capacitadas para ajudar a humanidade. Nós somos a esperança da humanidade. O povo apostólico é a esperança da humanidade. Então está sobre nossos ombros a missão de divulgar o nome dessa santa poderosa, Santa Rosa, o Espírito Consolador, e do Supremo Pastor, o nosso querido irmão Aldo. Mas de divulgar também com nossos atos, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com a nossa união, como verdadeiro povo de Deus nessa terra. Termos sabedoria para mostrar ao mundo que nós somos a igreja verdadeira. E que o mundo possa olhar como um espelho. E que o mundo seja um lugar melhor para se viver. Através desta grande esperança que está depositada nesse povo de Deus, nesses últimos tempos do fim. Nós vamos ouvir com o nosso coral
A mensagem, profeta amigo.
palavra que diz assim: cada instante da vida é uma oportunidade para a conquista da felicidade e da vida eterna. Não ignoramos que Deus está conosco constantemente, que Ele tudo faz para nos mostrar o caminho certo, que Ele coloca santos e anjos para estar conosco e nos dar todas as forças para que nós realizemos o melhor em nossas vidas. E a fé e na crença em Deus, na confiança, é o que necessitamos para nos encontrarmos com a própria paz, com a felicidade e com o amor. Tudo aquilo que está em nosso caminho, nosso destino, Deus faz com que chegue até nós o melhor. E só temos que ser justos e fazer a nossa parte e praticarmos o bem e a justiça. Os meus mais sinceros agradecimentos a todos, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua devoção, pela sua presença, pela sua contribuição. O meu desejo é que a Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo estenda as suas preciosas bênçãos a todos. Meus agradecimentos aos nossos irmãos membros, aos diáconos e diaconisas, aos nossos irmãos do coral, em geral, a todos, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo lhes abençoe. Eu quero agradecer a presença de todos e convidá-los, por gentileza, a se colocar em posição de oração. Nós vamos orar para estarmos encerrando a nossa santa reunião. Amanhã será a reunião festiva de aniversário. A reunião normal, seu início é às 18 horas. Então, provavelmente, 17h30, mais ou menos, começaremos o nosso trabalho. Todos estão convidados, se esforcem, venham. A Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo está esperando todos para que, unidos na mesma fé, no mesmo amor, com a mesma alegria e o mesmo contentamento, possamos devolver a Deus esta grande vitória dos nossos amados irmãos, estar comemorando aí 58 anos de existência da igreja nessa cidade. Vamos orar? Vamos falar com nossos santos? Eles querem ouvir o que nós vamos pedir. Santa Avó Rosa, querido Irmão Aldo, chegamos ao término de mais um trabalho. Sabemos, vó, que a senhora e o irmão Aldo está atento ao nosso clamor neste momento, porque é grande o desejo de levar ao Pai as nossas petições, as nossas súplicas. Essas que todos nós temos que fazer constantemente em nossas vidas, porque nós vivemos em um terreno inimigo e as lutas são constantes. Sempre, vó, temos que buscar na senhora, no Senhor, irmão Aldo, ajuda celestial, para vencermos os momentos difíceis que surgem em nosso caminho, em forma de pedras, de tropeços, de dificuldades, de ilusões, e de tudo aquilo que tenta dificultar e tirar e roubar a paz do Filho de Deus. Mas nós sabemos, vó, se colocarmos a senhora, o Senhor irmão Aldo, à nossa frente, limpando os nossos caminhos, iluminando nossos passos, sabemos que as lutas se tornam mais fáceis de ser vencidas. Isso a senhora, avó, o Senhor, querido irmão Aldo, já provou para nós, que está ao nosso lado, lutando pela nossa felicidade, pela nossa salvação. E é por isso que neste momento a igreja ora, nas suas orações individuais, particulares, nas orações, vó, que estes, com esta fé viva em seus corações, depositaram nessa caixinha, crendo que neste momento a senhora e o irmão Aldo irá apresentar ao Pai os seus pedidos também. Aonde aqui eu estou colocando as minhas mãos, apresentando a senhora ao Senhor, irmão Aldo. Mas sabemos que aquilo que eles irão receber virá das mãos da senhora, avó, das mãos do Senhor, Santo Irmão Aldo, através da obediência e do mérito desses que estão fazendo esses pedidos com
tanta fé e esperança de ser ajudados, de serem atendidos e de serem ouvidos. Eu não sei a luta que eles estão enfrentando no seu particular. Eu conheço as minhas lutas, vó, mas não conheço a luta deles. Mas a senhora Irmualdo tem esta missão, recebeu de Jesus e do Pai, de tomar conta de todos aqueles que estão crendo, que estão confiando e que estão buscando com sinceridade em sua alma. Por isso, em tuas mãos entregue está. Apresente ao Pai, apresente a Jesus. Eu suplico, ajude-os. Se às vezes estiver faltando merecimento, vó, abençoe, dê sabedoria e entendimento, para que melhorem a sua qualidade de vida espiritual, através da vida material, para que o Pai então dê a ordem, para que a senhora venha e lhes abençoe. Querida avó, irmão Aldo, abençoe as nossas crianças, as mães, os pais, os jovens, os de mais de idade. Abençoe a nossa Irmandade Apostólica, abençoe o ministério do coral, os obreiros, nossos irmãos membros. Querida avó, abençoe a nossa direção, o nosso conselho deliberativo, abençoe o ministério de evangelização, que muito precisa do Senhor, Santo Irmão Aldo, para divulgar esta mensagem, sendo uma ferramenta em tuas poderosas mãos, e o Senhor, sendo o supremo pastor, possa falar o coração dos fiéis. Querida avó, Santo Irmão Aldo, obrigado por esta oportunidade, obrigado por essa santa reunião. Agora, eu despeço desses meus irmãos em teu santo nome, eu entrego eles em tuas poderosas mãos. Querida avó, Santo Irmão Aldo, leve eles até seus lares, proteja-os nas ruas, nas rodovias, nas estradas, nos caminhos aonde terão que passar. Abençoa a noite deles, que amanhã tenha um dia repleto de paz, de amor e de muita felicidade. E amanhã à noite, vó, irmão Aldo, todos possam se encontrar reunidos aqui novamente e abraçar tudo aquilo que o nosso Deus tem para enviar para nós nas nossas reuniões. E juntos, numa reunião festiva, alegre, a felicidade envolva o nosso ser e nós possamos ser muito abençoados. Amados irmãos, cremos que nós fomos abençoados pelo Pai, por Jesus, por Maria Santíssima, pelo Santo Irmão Aldo e por todos os santos e anjos dos céus. Vão em paz. Creiam que o irmão Aldo está do seu lado, que ele é um santo vivo e poderoso que o Pai criou para ser teu companheiro, teu anjo da guarda, para poder te proteger de todo o mal. Vão em paz, que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo lhes acompanham. A paz do Senhor para todos. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.